Muito bem, boas-vindas a todos e a todas. Hoje é a nossa quarta aula do Seminário Evangelho do Reino de Deus. Quero dar as boas-vindas também a você que nos assiste pela internet ou então pelo YouTube, você que nos conheceu pelo Facebook ou nos assiste pelo DVD. Nós queremos dar boas-vindas para você e que esse estudo possa abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a manifestação do Reino de Deus. O Reino de Deus que pertence à era futura, mas que de alguma forma ele já se manifestou nesta era presente. Hoje nós vamos ver que o Reino de Deus, ele se manifesta em etapas. Ele não vem de uma vez só, mas ele vai se manifestando de maneira progressiva, de maneira que nem todos percebem, mas que Deus está estabelecendo de maneira gradual o seu reino. Então hoje nós vamos estudar exatamente sobre a manifestação do reino. E o reino de Deus, ele se estabelece quando os inimigos do reino são destruídos, são conquistados e destruídos. É um conceito muito simples de entender. Deus não poderá reinar de maneira absoluta enquanto houver resistência, enquanto houver hostilidade. É muito simples de a gente entender isso. Como que o reino de Deus vai se estabelecer de maneira completa se existem resistências, se existe hostilidade ao seu reino? Então, primeiramente, essas forças hostis precisam ser conquistadas e submetidas completamente à autoridade e ao poder de Deus. E assim o reino vai se manifestando. Veja bem que em 1 Coríntios 15, versículo 26, está escrito o quê? Vamos ler juntos? O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja que existem inimigos a serem destruídos. E o último deles, disse o apóstolo Paulo, é a própria morte. Portanto, a conquista dos inimigos acontece em etapas. Deus, no seu propósito, ele estabeleceu conquistar cada inimigo hostil dentro do seu propósito, de maneira em etapas, de maneira gradual. E na medida em que são conquistados, o reino de Deus vai se manifestando. Então o reino de Deus ele vai se manifestando, se expressando na terra, na medida exata em que todo inimigo vai sendo sujeito ao reino, vai se submetendo ao reino, vai sendo conquistado pelo reino de Deus. Primeiramente, vamos tratar da vitória sobre a morte. A morte, ela foi vencida de uma maneira única, num único evento? Nós vamos ver que não. Ela começa a ser vencida no plano de Deus, e no momento final, no momento culminante, no fim dessa era, a morte será completamente vencida. E aí então se manifesta uma nova era, um novo tempo que se chama o reino eterno de Deus. Então, a morte começa a ser vencida. E ela começa a ser vencida por Jesus Cristo, porque Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia da ressurreição. Vamos ver o texto em Romanos 1, 3 e 4. Agora, eu vou pedir que você leia bem forte, crendo na palavra que você está lendo. Vamos juntos? Com respeito ao seu filho, o qual nasceu segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós estamos lá em 1 Coríntios. Mas este inimigo já começou a ser derrotado. Esse inimigo que gera pavor, esse inimigo que, se não fosse vencido, prevaleceria para sempre sobre a humanidade. Esse inimigo, ele foi golpeado mortalmente na cruz do Calvário.
É verdade que a morte ainda prevalece sobre o restante da humanidade, mas a boa notícia é que a morte já começou a ser vencida. Ela será completamente vencida por todos os filhos de Deus no momento derradeiro, no ressoar da última trombeta, quando os céus se abrirem e nosso Senhor Jesus Cristo descer dos céus. Mas até que isto aconteça, a igreja vai proclamando o Evangelho no mundo, vai por toda a terra na sua missão, no seu id de proclamar o Evangelho com essa boa notícia: a morte já começou a ser vencida, porque Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 20, vamos ler. Mas, de fato, ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que palavra fantástica é essa, não é verdade? O texto diz que Cristo de fato ressuscitou e que ele se tornou as primícias. Eu não sei se você sabe, mas as primícias é a primeira parte de uma colheita. O que são as primícias? Os primeiros frutos que começam a sair, a serem produzidos, os primeiros frutos. Cristo, ao ressuscitar, ele se tornou uma primícia, ou seja, de uma colheita, de muitos filhos que haverão de ressurgir. E você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me assistindo pela internet ou pelo DVD, todos nós que cremos em Jesus, nós fomos chamados à ressurreição dentre os mortos. E naquele dia derradeiro, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas uma primícia, um rebento já brotou para a glória de Deus. O primogênito, o Senhor Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Isso não é maravilhoso, gente? Quer dizer, o Senhor Jesus, ele se tornou as primícias dentre os que dormem. Então, visto que a morte veio por um homem, a morte veio por Adão, o pecado veio por Adão, o que a Bíblia diz? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. E por que a morte passou a todos os homens? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, enquanto o homem peca, haverá morte. O aguilhão é a ponta da lança, então o aguilhão da morte é o pecado. A morte fere a humanidade pelo aguilhão do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Mas como houve pecado, há morte, e tudo entrou por um homem. Mas a Bíblia diz que por outro homem, o primeiro homem pelo qual veio a morte, ele é da terra. O segundo homem, pelo qual entrou a ressurreição, ele desceu do céu. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A boa notícia é: a morte já começou a ser vencida. Outro texto interessante, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Vamos ler juntos? E manifestar agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus Cristo destruiu a morte e ele trouxe a vida e a imortalidade. A luz, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, meus amados, esse inimigo chamado morte já começou a ser vencido. Eu iniciei essa aula dizendo que para que o reino de Deus, para que ele possa triunfar, para que ele possa prevalecer, todos os inimigos que são hostis precisam ser derrotados. E o que nós estamos vendo é que Deus começou a vencer esses inimigos de maneira gradual,
de maneira como um processo. Primeiro, a vencer a morte foi Jesus. A morte já foi vencida. E depois, os que experimentarão a vitória sobre a morte somos todos nós. Amém, meus irmãos? Então, o texto diz que a morte já foi vencida por Jesus. Agora, a boa notícia é a seguinte: todos nós que estamos em Cristo participaremos desta vitória cabal e definitiva sobre a morte. Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mas leia você que quer vencer a morte. Diga comigo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vencerá nos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que palavra, que esperança! Não há esperança maior do que essa. Nós triunfaremos sobre este inimigo chamado morte. E isto é reino de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos entender que a mensagem do Evangelho é essa. Todas as vezes que eu passo aqui na minha cidade, em São Gonçalo, e passo ali em frente ao cemitério de São Gonçalo, de um lado eu vejo o cemitério, do outro lado eu vejo as funerárias, olho para aqueles caixões, me vem à mente o seguinte: um dia tudo isso será desnecessário. Um dia não haverá mais caixões, e os homens que hoje estão ganhando dinheiro com a funerária, eu quero lhes dar uma consultoria como embaixador do Reino de Deus. Mude os seus negócios, vá trabalhar com outra coisa, porque funerária nunca mais vai ganhar dinheiro, porque não vai ter mais morto na terra em que o Senhor vai recriar. Aleluia! Não vai ter mais correio, não vai ter mais funerária e não vai ter mais cemitério. O que vai ter é vida e imortalidade na terra. Então o reino de Deus se manifesta em etapas. Primeiramente, Jesus venceu a morte. E depois, todos os filhos de Deus vencerão a morte. Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. A primeira morte é quando o espírito tem a sua conexão com o corpo rompido. Então a pessoa expira e o seu espírito sai e a pessoa morre. Mas a Bíblia fala que haverá ressurreição dentre os mortos, e aqueles que ressuscitarem dentre os mortos reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Agora, veja só. Primeiramente, quem venceu a morte? Quem foi o primeiro a vencer a morte? Diga comigo. Qual é o nome dele? Jesus. Depois, quem vai vencer a morte? Todos os filhos de Deus. Os demais, né? Jesus é a primícia. Depois nós venceremos. Jesus é o primogênito. Depois nós, os outros filhos, na manifestação da vida dele, venceremos. Então a morte já foi passada, vencida no Calvário. A morte será vencida na vida de Cristo, e a morte será golpeada definitivamente quando ela for lançada no lago de fogo e enxofre. Você sabia que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre? A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então veja o que diz o Apocalipse 20, versículo 13. Leia comigo. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte será destruída definitivamente
quando for lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. Então veja a maneira gradual em que a morte está sendo destruída, para efeito de fixação. Primeiramente, a morte foi destruída no Calvário, pela crucificação de Jesus Cristo, pela sua ressurreição, a morte lhe foi destruída. Segundo momento em que a morte será vencida, no momento em que Cristo volta, os cristãos fiéis serão ressuscitados, os que morreram, os que estiverem vivos, serão transformados, e juntos nós iremos com Cristo reinar durante todo o milênio, os 1000 anos. No final do milênio, as nações que estavam na terra, que estavam sujeitas à morte, não os filhos de Deus, que já estarão glorificados, que já estarão reinando em vida, mas as nações da terra que estiverem sujeitas ainda à morte. A Bíblia diz, no capítulo 20, versículo 13, que no final, então, do milênio, no juízo final, a morte, ela será lançada, e essa será o golpe final que a morte vai receber. E aí então, quando a morte recebe o golpe final, no final do capítulo 20, quando nós abrimos o capítulo seguinte, que é o capítulo 21, está escrito: a morte já não mais existe. Glória a Deus. Quem se alegra com isso, deu glória a Deus e aplauda o Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então esse quadro que nós temos diante de nós nos fala da forma gradual como a morte vai sendo vencida. Lembre-se bem, o reino de Deus se manifesta na medida em que seus inimigos são vencidos. E os inimigos são vencidos de maneira gradual. Então, a ressurreição de Cristo, que é a primícia da ressurreição, venceu, deu a primeira vitória sobre a morte. Então a morte foi golpeada ali, quando Cristo ressuscita. Depois haverá a primeira ressurreição, a ressurreição dos fiéis, na volta de Cristo. A primeira ressurreição. Depois, 1000 anos depois do milênio, haverá a ressurreição de todos os outros homens para o juízo final. Isso vai acontecer no milênio, no final do milênio. E por fim, a morte será lançada no lago que arde com fogo e com enxofre. A partir desse momento, não vai ter mais morte. A partir desse momento, a morte deixa de existir e esse inimigo é suprimido. Esse inimigo, ele é completamente suplantado e ele não existirá mais. Amém? É isso, queridos? Mas a Bíblia também fala desse adversário chamado Satanás. Da mesma maneira que a morte, Satanás, ele vem sendo vencido de maneira também paulatina e gradual. A morte vem sendo vencida também gradualmente. Primeiro Cristo, depois a igreja e depois todo o restante do universo. Ninguém mais vencerá a morte, porque vai ser lançada no lago de fogo. Agora, esse inimigo chamado Satanás, como que será a vitória sobre ele? Da mesma maneira, Satanás, a vitória sobre ele já começou. E isto é uma boa notícia também. Satanás não é um inimigo imbatível do ser humano, porque ele já começou a ser derrotado. E a derrota primeira dele foi na cruz do Calvário, através da ressurreição do Senhor Jesus. Colossenses 2,15. Mas eu quero que você leia bem forte, para que todos saibam que o inimigo da igreja já está derrotado. Vamos ler Colossenses 2,15 juntos. Ele e potestades publicamente desde que Jesus triunfou de todo o principado e potestade na cruz. Há uma passagem no Evangelho em que Jesus diz assim: já vem o príncipe desse mundo, e esse príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, a sentença sobre Satanás já foi proferida, ele já está julgado, não é? Agora,
A sentença foi emitida. Agora, a execução da sentença também é gradual. Deus já sentenciou Satanás à derrota e à destruição. Já é derrotado. Só que a execução, os irmãos não entendem? É muito simples isso. Um juiz ele pode emitir uma sentença, e entre a sentença e a execução da sentença, você tem um lapso de tempo. O príncipe desse mundo já está julgado, mas a execução dessa sentença tem sido também de maneira gradual e por etapas. Primeira etapa da execução da sentença de Satanás: cruz do Calvário. Os irmãos estão entendendo que a nossa vitória começa na cruz? Estão entendendo, gente? A centralidade da cruz do Calvário. Como que é importante a igreja voltar aos princípios do Evangelho e entender que lá no Gólgota, no Monte Caveira, aconteceu um ato extraordinário quando o Filho de Deus foi levantado e crucificado. Deus estava em Cristo, realizando a sua obra de redenção e de conquista dos inimigos. Então, a palavra do Senhor nos fala claramente que Satanás já começou a ser, já está julgado e começou a ser sentenciado. Outro texto, vamos ler juntos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o texto está dizendo o quê? Que Jesus, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Mas alguém aqui no auditório, aqui ao vivo, ou talvez em casa, que está nos assistindo, talvez fizesse uma objeção. Mas espera aí, pastor, eu não estou vendo ainda o diabo completamente destruído. Como pode o texto bíblico dizer que pela sua morte Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo? Ele está destruído aonde? Se ele está operando mal na terra, se ele está aprisionando tantos homens num cativeiro do pecado, da corrupção, aprisionando os homens das drogas, os homens na violência, no tráfico de drogas, no derramamento de sangue, como Satanás está destruído? Mas é exatamente isso que eu estou explicando. Eu estou explicando que a derrota dos inimigos de Deus, ela é feita gradualmente, por etapas, num processo muito bem planejado por Deus nosso Pai, e tudo começa na cruz do Calvário. No Calvário, o inimigo, ele já começou a ser sentenciado. A execução da sentença já começou. Satanás foi despojado. Ele não pode mais acusar nenhum filho de Deus diante do trono. Não pode mais chegar para colocar diante de Deus e lançar em rosto do nosso Deus os nossos pecados, porque o acusador dos irmãos, ele foi lançado por terra. Ele não pode mais fazer como ele fez com Jó. Ele chegou diante de Deus para acusar Jó. Satanás não pode mais chegar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque na presença de Deus está o Cordeiro que foi imolado, aquele que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Eu me alegro com isso, porque eu sei que tem um advogado diante de Deus Pai. Eu sei que tem um intercessor diante de Deus Pai. Eu sei que diante de Deus Pai há um mediador, alguém que conhece minhas fragilidades, que conhece meus temores, que conhece minhas limitações, que participou de toda a minha humanidade, para que eu, como homem, pudesse me tornar filho de Deus. Não é lindo isso? Então a palavra de Deus diz que ele destruiu, no Calvário, começou a destruir Satanás. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas Satanás, que começou a ser vencido no Calvário, que foi vencido no Calvário,
ele levará um novo golpe quando Cristo voltar. Porque o texto diz lá em Apocalipse 20 que Satanás será preso e ele será lançado num abismo. E durante 1000 anos haverá paz na terra. Veja só o texto, leia comigo e confirme essa verdade juntos. Ele segurou o dragão, a serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Veja bem, meu irmão, minha irmã, essa verdade inequívoca da palavra de Deus. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Esse foi o primeiro golpe. Mas como o plano de Deus é a conquista dos inimigos por etapas, na segunda etapa, que é o início do milênio, Satanás ele será preso e lançado no abismo. E durante 1000 anos, as nações não serão mais enganadas. Isso não é tremendo? Fantástico, maravilhoso. E por fim, ele receberá o seu golpe definitivo quando ele for lançado do lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ler juntos esse texto? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só Deus, mas como também falso. E serão atormentados de dia e de noite. Este será o terceiro e definitivo golpe que Satanás receberá, e ele estará completamente destruído no lago de fogo e enxofre. Exatamente como aconteceu com a morte. Na cruz do Calvário, Jesus começou a vencer a morte e começou a vencer o diabo. Quando Cristo volta, a morte vai ser vencida pelos filhos de Deus e o diabo será lançado no abismo. E no final do milênio, a morte vai dar as mãos ao diabo. E juntos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Então veja bem, queridos, nós temos aqui, e nós vamos passar para que os irmãos que estão em casa, nos assistindo pela internet, possam também verificar que há um esquema que mostra exatamente como que vai acontecer dentro do propósito e do plano de Deus. Veja bem, o reino de Deus, ele pertence à era atual ou à era vindoura? Vindoura. O reino de Deus pertence à era vindoura. A era atual é uma era de trevas, de morte e de reino satânico. Mas o que tem acontecido é que os poderes da era vindoura, a Bíblia nos diz que nós hoje já temos experimentado os poderes da era vindoura. Os poderes da era vindoura têm entrado nessa era. E quais são os poderes da era vindoura? A ressurreição, por exemplo. A ressurreição pertence à era vindoura, mas Cristo já ressuscitou. Aqui, em nossa terra, em nossa época, Cristo já ressuscitou. E os poderes da era vindoura têm entrado na nossa era, de maneira tal que está havendo uma sobreposição das eras, de maneira que as eras elas têm se sobrepostos. E aí então a gente pode perceber que hoje nós já estamos experimentando algo que pertence ao futuro. Muito bem. Segunda parte desse nosso estudo é como vem o reino de Deus. Pelo que você pode perceber, o reino de Deus pertence ao futuro, ele virá, mas ele já veio de alguma forma pela ressurreição de Jesus. Durante muito tempo houve entre os estudiosos uma questão: o reino de Deus já veio ou ele virá?
Um homem chamado Charles Dawes, ele dizia o seguinte: o reino de Deus já veio e não tem mais nada que a igreja vai esperar. O nome dessa vertente se chama escatologia realizada. O que é escatologia realizada? O que tinha que acontecer já aconteceu. Esse é o pessoal que faz uma leitura do Apocalipse toda no primeiro século, por exemplo. Tudo que aconteceu já tinha que acontecer. Só que na outra ponta havia um outro estudioso chamado Schweitzer. Esse estudioso, ele diz o seguinte, que o reino de Deus virá. Não chegou nada ainda. Ele ainda vai vir. Num outro extremo. E tanto um extremo como o outro não expressam o que a Bíblia ensina. Porque o que a Bíblia ensina não é nem que o reino de Deus já veio e não tem mais nada para vir, e nem que nada veio e estamos esperando uma manifestação futura. Ou seja, esses estudiosos eram 8 ou 80, mas o texto bíblico ensina que, na verdade, o reino de Deus já veio, mas ele ainda virá. E é isso que nós temos que aprender, que, na verdade, os textos bíblicos ensinam. E é por isso que os estudiosos diziam que já veio e não tem mais nada para vir, porque eles só pegavam aqueles textos que diziam que o reino de Deus já chegou. Outros selecionaram outro tanto de textos e diziam que o reino de Deus ainda vai vir, empurrando tudo para o futuro. Só que, na verdade, ambos os textos estão certos. O reino de Deus já veio e o reino de Deus ainda virá. Já entramos, nós cremos no reino, já entramos nele, de certa maneira, mas nós entraremos nesse reino quando ele vier de maneira definitiva e eterna. Então a teologia bíblica do reino vai mostrar que o reino de Deus tanto já veio como ainda virá. Ou seja, é a tensão entre o já e o ainda não. É importante fazer essa introdução porque eu sei que pastores, teólogos, estudiosos de teologia estarão me assistindo pela internet, pelo DVD, e até mesmo aqui nesse auditório pode ser que tenha algum doutor em divindades aqui, né, e queira a fundamentação do que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é que o reino de Deus, ele tanto já veio como ainda virá. E o texto que nós queremos alicerçar a nossa compreensão é Lucas 17, 20. Vamos ler juntos? Interrogado pelos fariseus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus, veja que afirmação extraordinária. Quando os fariseus fizeram uma pergunta, talvez essa pergunta seja sua também. Talvez essa pergunta seja sua, meu irmão que está dentro de casa, minha irmã que está nos assistindo. Pastor, como virá o reino de Deus? Esse texto que nós estamos lendo, ele fala sobre isso. Era a dúvida dos fariseus. Jesus disse, em primeiro lugar, que o reino de Deus não vem com visível. Irmãos, prestem atenção. O reino de Deus não vem com aparência, com visibilidade. Ele não vem fazendo barulho. O reino de Deus não vem chamando a atenção. O reino de Deus, ele não vem de maneira que as pessoas vão logo perceber. Não. Pelo contrário, o reino de Deus, ele vem de maneira invisível. Se não vem visível a aparência, ele vem invisível. Ele não vem chamando muita atenção, faz barulho. E Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês. Essa tradução não é adequada. Dentro. A preposição na língua grega, ela pode ser tanto dentro como entre. Vai depender do contexto. O contexto são os fariseus. E Jesus dizia que o reino está dentro dos fariseus? Claro que não. Mas faz muito sentido Jesus dizer que o reino de Deus está no meio dos fariseus. Por que o reino de Deus está no meio dos fariseus? Porque Jesus estava entre eles falando.
O reino de Deus ali é a própria pessoa do Filho de Deus, porque ele contém o reino, ele representa o reino, ele expressa o reino. Então, Jesus, ele é o reino que está falando com os fariseus. O reino está entre vós. Então, eu quero pontuar, por irrelevante, destacar, chamar a sua atenção para o seguinte fato: o reino de Deus não vem com visível aparência. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, ou no ouvido, pelo ouvido dele: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então não vem chamando a atenção. Agora, continue lendo e preste atenção. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Leia comigo. Virá o tempo em que verão os sinais, dos dias do Filho do Homem, e não o. E vos dirão: ou lá está, não vais nos sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, agora Cristo está falando de uma segunda etapa de manifestação do reino. Na primeira, o reino vem como? Sem visível aparência. E agora? Agora ele está falando como relâmpago. Você vê relâmpago? Vejo. Fuzilando de uma a outra extremidade do céu, assim será o fim do homem. Então ele está falando aqui da volta dele. Ele está falando aqui quando ele vier implantar, estabelecer o seu reino de maneira definitiva, de maneira completa, para sempre. Primeiro ele estava falando da manifestação do reino na sua etapa inicial. Não vem com visível aparência. Mas agora ele está falando da sua segunda vinda. Ele falou da primeira vinda. O reino não veio com visível aparência. O reino chegou, mas os homens não perceberam. O reino veio, e sabe onde o reino foi recebido? Numa manjedoura. Nasceu na manjedoura, cresceu em Nazaré, teve seu ministério na Galileia, não saiu da terra de Israel nem um só minuto sequer, a não ser quando foi para o Egito fugindo de Herodes. Veja, Jesus ali viveu, ali morreu, ali ressuscitou, e não houve barulho, não houve publicidade a respeito desse evento, desse advento do reino. No entanto, agora ele está falando da manifestação definitiva, quando Cristo virá. Cristo virá ao som da trombeta. A trombeta faz barulho ou não? É audível ou não é? Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Então será um fenômeno que todo olho ouvirá, e esse reino vai encher a terra. Portanto, como vem o reino de Deus? Primeiramente, o reino de Deus ele chega invisível. Ele vem invisível, não vem com visível aparência. Primeiro veio na pessoa de um humilde Galileu, do homem de Nazaré. Nenhuma beleza foi vista nele, não é verdade? Então os homens não perceberam. Esse Cristo Jesus morre, ressuscita e envia o Espírito. O reino continua invisível, porque o mundo não vê o Espírito Santo e nem o conhece. Então continua invisível, mas ele está agindo. Ele está santificando, ele está salvando, ele está libertando, ele está curando, ele está edificando a igreja. O mundo não está percebendo, mas o reino de Deus já está agindo na terra. O reino veio na vida e na obra de Jesus. E o reino, por fim, será visível na volta de Cristo. Portanto, na medida, eu quero que os irmãos entendam isso, na medida em que os inimigos do reino são vencidos, o reino vai se estabelecendo. Na medida em que a morte é vencida, Satanás é derrotado, o reino vai se estabelecendo. E também de maneira gradual, ele vem invisível e por fim encherá toda a terra. Portanto,
É importante que você guarde isso. Vamos falar juntos? O reino de Deus já veio, mas ainda virá. É invisível, mas será visível. É interior, mas será exterior. É espiritual, mas será físico. É presente, mas virá no futuro. Entramos hoje, entraremos amanhã. O reino é a presença hoje do futuro. Amém. É a presença do futuro. Ele pertence à era futura, mas já entrou na era presente. É a presença do futuro. Isso é tão real que quem é nascido de Deus dá glória. Isso é tão verdadeiro que aqueles que são filhos, o Espírito testifica essa grande verdade. Veja como Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino. Então a pessoa nasce de novo e vê o reino hoje. Mas quando Cristo voltar, vai ver o reino amanhã também. Ele hoje vê de maneira espiritual. Ele vê os aspectos espirituais desse reino, mas ele vai ver o reino em toda a sua plenitude, porque o reino envolve o espiritual e o físico. Então ele já veio, mas ainda virá. É visível, mas será invisível, mas será visível. É por isso, escute bem, e é isso que eu vou tratar na próxima aula. As parábolas do reino nos falam dos mistérios do reino de Deus. O que nós estamos falando aqui é conhecimento de Deus para alimentar o seu coração. É mais que informação para o seu intelecto, é revelação do seu espírito, para que você possa alimentar-se da boa palavra de Deus e compreender tua identidade em Cristo e o chamado que Deus tem para você. Quando a Bíblia fala de mistérios, a Bíblia fala disso. Os mistérios do reino. Porque quando se fala de um reino invisível, mas que será visível, Jesus ele vai pegar um exemplo. O grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, invisível, que sabe, desprezível, insignificante. Ninguém dá bola, mas tem um potencial dentro desse grãozinho de mostarda extraordinário. A menor das sementes se torna a maior das hortaliças. Os mistérios do reino, quando se fala de uma mulher que pega um pouco de fermento e esconde em 3 medidas de farinha. O fermento, pouco fermento, com o reino invisível, já veio espiritual, ninguém vê, um pouco de fermento. Age na massa e leveda a massa toda. Então, são desses mistérios que eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão e irmã, a estudar conosco todas as quartas-feiras. Nós estamos aqui na Rua Maurício de Abreu, 862, no Vila Laje, São Gonçalo. São Gonçalo, que parece até Nazaré. Alguém diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aqui o reino de Deus está sendo pregado. Deus abençoe você que está em casa, você que nos assiste pela internet, pelo DVD, pelo YouTube. Que Deus te abençoe. E eu quero convidar você a continuar assistindo essa série, o Evangelho do Reino de Deus. Aos meus irmãos do auditório, Deus abençoe, graça e paz.